Nihao, pessoas cabeludas que entendem da China. Tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um react do Humberto Matos, lá no podcast 3 Elementos falando da China. Nossa, deu um upgrade a piada. Deu um upgrade. Você achou que não tinha como não, além. Tem que ser o 2 echado. Porque é Humberto, não é aberto. Exato, não é aberto, então é echado. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez uma piada além. Não, peguei o tempo errado, peraí. De ontem para arrumar o nome do Catarse. Ah, boa, mas acho que já tá arrumado o nome do Catarse no Blá Blá. Acho que sim. Acho que sim. Mas depois eu dou uma olhada na mensagem dela. E assisto o programa depois. Bruno Ramos. Pós-revolução. Como sobreviver a embargos? Então, é por isso que eu acho que talvez, e eu sei que essa posição ela é um pouco sonante entre os comunistas, a gente tenha que... Eu defendo que a gente tenha que a gente consiga o controle político do Estado, mas eu não sei se é o melhor caminho fazer o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética, que é partir para uma planificação econômica. Eu acho que a partir do momento que a classe trabalhadora organizada no Partido Revolucionário conseguir tomar o Estado, eu acho que a gente tem que desenvolver as forças produtivas, tá? Sem produzir um rompimento até que a gente não possa mais ser boicotado. Por isso que eu acho que o modelo chinês, que é mais ou menos o modelo do Vietnã, que veio um pouquinho antes, eu acho que a gente esquece do Vietnã, e o Vietnã está muito bem, obrigado. Né? Muito bem, não, ainda tem muita pobreza no Vietnã, mas vem crescendo todo ano, né? A economia do Vietnã, daqui uns anos mesmo, vai bombar. Ensinou a China, que é aquela ideia seguinte, não, nós vamos ter, sim, mercados, mas nós não vamos abrir mão do controle político. E a partir do momento que as forças produtivas estiverem suficientemente desenvolvidas, aí sim a gente começa a fazer essa planificação. Porque do contrário, a gente vai ser boicotado. Né? Então é mais ou menos esse o caminho que eu acho. Eu acho que a economia tem que ser pujante o suficiente dentro da Divisão Internacional do Trabalho, onde quem quiser nos boicotar sofra mais do que a gente com o boicote. É assim, embargo existe na China desde que acabou a Revolução. Em 1º de outubro de 49, o Mao Zedong vai lá na Praça da Paz Celestial, declara lá a criação da República Popular da China, embargo. E o volume de embargo variou à medida que a China foi se aproximando dos Estados Unidos, né? E depois vem o que aconteceu na Praça da Paz Celestial, toma embargo. E aí agora tem embargos por conta dessa guerra tecnológica, de produção de chips e tal. Então, nunca parou de ter embargo na China. Só que é como o Humberto está explicando, e eu concordo bastante com ele, né? A China se colocou numa situação que não tem como esses países embargar a China no volume como eles embargam a Rússia. Simplesmente não existe, né? Porque 85% das bandeiras dos Estados Unidos são feitas na China. Os produtos de campanha eleitoral dos Estados Unidos são feitos na China. Então, não tem como, sabe? Não dá. Simplesmente não dá. É a China mandando um boicota aí pro resto do mundo. Né? Assim, vai lá, tenta a sorte. Vai. Tenta a sorte. Acho que é por aí. Boa. Vai lá, Fábio. Eli Souza com Z. Pobre fazer gato de água / luz é justo? Abraços, camarada. Ok, isso já é outra conversa, né? Alguém me perguntou aqui, peraí, você consegue votar nas eleições municipais do Brasil? Não. Até onde eu sei, para quem mora no exterior, a gente só pode votar para presidente. Tem que transferir o título para cá, né? Eu transferi meu título aqui para Guangzhou, que é uma cidade aqui perto. E eu voto lá. Eu não votei na eleição passada. Eu não me lembro por que eu não votei no primeiro turno. Eu acho que eu estava viajando a trabalho, acho. Eu não pude votar no primeiro turno. Mas eu só posso votar para presidente, se eu não me engano. Assisti o programa com o Humberto, não conheci o canal. Então, o Emílio, eu acho que ele é comunista, né? O Pirula e o Carlos Ruas, eu não sei, né, o viés de esquerda deles, mas eles, né, claramente não são de direita e tal. Mas o Emílio é comunista. Então, eles têm um viés muito mais puxando para a esquerda.
E o Pirula, ele ouve, né? Ele sempre ouve. Tá? Conversar com ele é tranquilo, né? Você já não reagiu a esse vídeo? Eu reagi a parte dele, porque essa entrevista tem quantas horas? 4 horas de podcast. Então eu reagi a uma parte dele. Então eu não reagi a tudo. Se alguém falou alguma coisa aqui... não, era isso mesmo. E tinha mais alguma coisa dele falando da China? Tinha um outro tempo aqui, 37 minutos. Deixa eu ver lá, 37 minutos. Vamos lá. Tô com fome, rapaz. Vamos ver aqui. Certo, meu cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai lá, Carlos Ruas. Sobre comunismo, eu tenho muitas curiosidades sobre o comunismo. Eu sou cartunista, né? Eu gosto, eu sou simpatizante de história, mas não tenho formação nenhuma em história. Então, isso me gera muitas dúvidas, né, sobre algumas questões. Eu conheço pouco sobre o comunismo. E uma das primeiras perguntas que eu queria fazer existe alguma diferença do comunismo de ontem para o comunismo de hoje? Por exemplo, você teve aí a União Soviética, né? Uhum. Eu não sei se isso foi um comunismo assertivo ou não, e hoje você tem aí a China, né, como uma grande potência do planeta. Então, assim, ela se assemelha ao que a União Soviética já foi um dia? É um comunismo 2.0? Existem diferenças até para as pessoas que não conseguem diferenciar uma coisa da outra? Cara, assim, a gente pode chamar de comunismo o que teve na União Soviética? Pode, não tem problema nenhum. Uhum. Mas, na verdade, é socialismo, né? Por quê? Porque o comunismo, ele é, tipo assim, é o fim, né? E o socialismo é a transição. Tá. Então, não tem como você saltar do capitalismo para o comunismo. Né? Você tem que passar por esse processo de transição. Uhum. Tá? Não é uma coisa, assim, de fases, né? É uma coisa de processo. Tá? O processo que a gente teve na União Soviética é diferente do processo que a gente tem hoje na China. Bastante diferente, né? Tá. Então, aquele tipo de processo que a gente teve na União Soviética não se tem mais na China, né? Ainda tem alguns lugares que tem algumas coisas parecidas, tá? Acho que Cuba, Coreia Popular, acho que tem mais semelhança. Não é a mesma coisa também, mas eu acho que tem mais semelhanças. Com a União Soviética. Isso, com a União Soviética. E a China, antes da abertura, vamos dizer assim, também tinha mais semelhanças. Agora não, é uma outra coisa. Até assim, não é consenso entre os comunistas que a China continua sendo uma experiência socialista. Tá? Não é consenso, eu tenho ciência desse debate, embora eu defenda que sim. Isso é uma posição minha. Né? Que a China é socialista? Eu defendo que sim. Quem diz que a China é socialista, e para mim, sinceramente, né, é a opinião que mais importa. Os chineses. Os chineses, para quem eu perguntei, eles falaram, a gente está vivendo um estágio do socialismo, né, que ainda está longe de ser o socialismo, né, como deveria ser, mas os chineses me falaram isso. Eu acho que, sinceramente, para mim é o que importa, né, os caras que vivem aqui, que trabalham com isso, que vivem essa realidade, para mim é o que mais importa. Mas eu sei que isso é um debate. Você não considera a China comunista? Não, cara, mas não, é que tá. Comunismo, segundo, nunca não aconteceu, né? Na experiência ainda chegaria lá. O comunismo, tá? Assim, nenhum país chegou ao comunismo. Não daria nem para um país chegar ao comunismo, porque o comunismo mesmo é uma anarquia. Então dependeria que o mundo se tornasse comunista, né? Por isso que eu digo, é o fim. Agora, não é errado a gente dizer China comunista, a União Soviética comunista. Por quê? Porque o socialismo real é a experiência comunista que a gente tem até então. Né? Mas o importante é a gente entender que é um processo de transição. Transição em que sentido? A gente tem que sair, porque assim, socialismo não é modo de produção. Tá? A gente tem um modo de produção capitalista e pretende construir um modo de produção comunista. O socialismo é a transição do modo de produção capitalista para o modo de produção comunista. Então, o que tem que acontecer nessa transição? A gente tem que superar a lógica do capital. Então, a exploração de mais valor, a propriedade privada dos meios de produção, tudo isso tem que, ao longo do socialismo, serem criadas bases para a superação desses modelos. Né? Então, isso é o socialismo. É a transição do capitalismo para o comunismo.
Então isso é o que a gente teve na União Soviética, e segundo o que eu acredito, é o que ainda se tem na China, porém de uma maneira completamente diferente. Eu defendo que a China ainda é uma experiência socialista, embora tenha relações capitalistas de produção. Por que eu digo isso? Na China tem trabalho assalariado, na China tem bilionário, na China tem exploração de mais-valia. Então, assim, você tem relações capitalistas de produção. Virou um híbrido a China? Eu não sei se é uma boa maneira, mas ok, didaticamente podemos falar assim. Tá? E o que tem de socialista na China ainda então, aí do seu ponto de vista? O grande ponto é o seguinte, cara, porque no capitalismo, o poder político é dos capitalistas. Uhum. E no meu entendimento, na China, o poder político não é dos capitalistas. Uhum. Não é mesmo? Vamos dar alguns exemplos para você entender concretamente o que eu estou querendo dizer. Os bilionários abaixam a cabeça para o Estado. Por exemplo, a gente está vendo a disputa entre a BYD e a Tesla. Uhum. A Tesla não tem condições de competir no mercado com a BYD. Tá? Por causa do custo de produção da BYD, que é muito menor do que o da Tesla. Lógico que tem protecionismo de mercado nos Estados Unidos. Então, é o ponto que eu ia falar agora. Alguns meses atrás, né, a gente repercutiu bastante o Elon Musk chegando, o governo dos Estados Unidos, olha, tem que taxar esses caras. Porque se vocês não taxar esses caras, eu não vou competir com eles. O que o governo dos Estados Unidos fez? Nossa, livre mercado, hein? Meteu uma taxa de 100% sobre os carros. É o livre mercado do professor Roque e da Renata Barreto, né? Eles que estão sempre falando aí, defendendo o livre mercado e tal, tá aí. Bora taxar carro elétrico chinês pro Elon Musk ficar feliz. Da BYD. 100%. Porque eles chegaram à conclusão que se fosse 75%, ainda assim a BYD seria competitiva. O que eu tô querendo dizer com isso? É protecionismo total. Não, mas assim, qual é o ponto, né? Também, mas assim, é nem esse ponto que eu quero chamar a atenção agora. Uhum. O Elon Musk, ele não precisa ser presidente dos Estados Unidos. Ele nem quer ser presidente dos Estados Qualquer Unidos. presidente que tiver lá na Casa Branca vai Eu acho que ele nem pode, né? Porque ele é sul-africano. receber o Elon Musk, vai ouvir o Elon Musk e vai atender o Elon Musk. De tapete vermelho. Né? Uhum. Vamos pegar o caso do Jack Ma, acho que é o nome do empresário lá da Jack Alibaba. Ma. É isso mesmo, da Alibaba. Ele tinha um nicho de mercado que o governo chinês deu para ele explorar. Você quer ficar rico, quer ficar bilionário, você vai trabalhar nisso aqui. Lá pelas tantas, o Jack Ma começou a querer transitar do nicho dele para um nicho mais de serviços bancários, vai? Uhum. Não é bem isso, mas didaticamente só para você entender aqui. Ou seja, ele começou a querer ir para além daquilo que o poder político na China, que está na mão do Partido Comunista, autorizou ele a fazer. Aconteceu que o quê? O cara deu uma sumida. Chamaram ele para bater um papo. E depois ele voltou e disse, não, nada a ver, não era nada daquilo, eu vou continuar. É mais ou menos, né? Porque eles têm um serviço, não é bancário, mas eles têm, né? Que é o Alipay. O Alipay, a Alibaba, é todo um serviço de pagamento. Aqui na China existem 2 serviços de pagamentos principais, que são o WeChat Pay e o Alipay. Então isso nunca mudou, né? O que eu sei da treta com o Jack Ma, ia ter a IPO da empresa dele, né? E a empresa ia abrir mercado e tal, para abrir para o mercado, e ele criticou o governo, passou um tempo criticando. Ele era um defensor ferrenho daquela jornada 996, né? Trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. E ele criticou várias coisas. O governo, bonitão, vamos conversar aqui então. Ele sumiu, mas o sumiu não é o governo sumiu com ele, simplesmente ele sumiu de aparecer publicamente, de ir para a internet e tal, ficou na dele, né? Por uns 2, 3 meses, voltou. Como o Humberto falou ali, né? Então, gente, é isso aí, estamos aí e tal. E se mudou, né? Saiu da China. Mas, assim, o governo não prendeu, não ameaçou o cara, sabe? Não teve isso. Continuar fazendo aqui o que eu estou fazendo, tá tudo certo. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo? O poder político, no meu entendimento, eu admito que é um debate, mas no meu entendimento, o poder político na China não está na mão dos bilionários. E o debate existe por quê? Porque se os bilionários quiserem falar com o governo, eles... Cara, o debate existe porque alguns marxistas acham que, pelo fato de haver bilionários e de haver relações capitalistas de produção, isso não pode ser classificado como socialismo. Entendi. Eu tenho um entendimento diferente porque todo socialismo nasce do capitalismo. Então, você vai ter que conviver com relações capitalistas de produção. E não tem uma fórmula de bolo, não tem um checklist, não tem um prazo.
assim, o estabelecimento do capitalismo demorou séculos. Então, Sim. por que que o estabelecimento do comunismo também não pode demorar séculos? Não tem prazo para isso. O debate, para mim, ele é muito mais centrado no seguinte, eu acho que esse é o ponto mais espinhoso a respeito da China. Porque, para ser socialismo, tem que ser ditadura do proletariado. Esse é um palavrão feio, As pessoas odeiam a palavra. mas a gente pode mudar isso para democracia popular. Fica mais bonitinho, mas é a mesma coisa, né? A Constituição da China, no artigo 1º, diz que a China é a democracia da ditadura do proletariado. É bem estranho, né? Ou seja, o poder político no socialismo tem que ser da classe trabalhadora organizada na forma de partido. Então aí também tem um debate. Se o Partido Comunista Chinês ainda é um representante legítimo da classe trabalhadora, ou se já não é mais. Se é uma burocracia encastelada que não representa mais os interesses da classe trabalhadora. Então também tem esse debate. Eu acredito que isso está em disputa. Entende? O Partido Comunista Chinês tem mais filiado do que a maior parte dos países do mundo tem de habitante. Sim. Isso mesmo. Né? Então, assim, Tá em 97 milhões, mais ou menos. eu imagino que é um debate ferrenho lá dentro, Sim, inclusive, sim. de linhas diferentes e tal. Uma coisa que eu fico pensando, né? Às vezes eu faço um paralelo, não sei, me corrija se eu estiver errado. Às vezes eu faço um paralelo do Partido Comunista Chinês com a Igreja Católica, no que diz respeito ao monoteísmo da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, ela pegou um mundo politeísta, romano, e construiu, e agora os católicos vão ficar putos comigo, mas tipo, construiu aquela ideia, construiu não, né, mas foi uma construção, né, da Bíblia, tal, aquela questão monoteísta, mas para suprir o politeísmo colocou os santos, né, cada santo faz uma coisa, não sei o que lá, então, É isso, né? na teoria, a Igreja Católica é monoteísta. Na prática, os católicos, cada um gosta mais de um santo do que outro. Um é devoto de São Judas, outro é devoto de sei lá, Santo Antônio, outro é devoto de não sei quem, e vai fazendo essas coisas. O Partido Comunista Chinês, às vezes, me soa isso, por quê? Porque na origem é um só. Mas ele ficou tão grande, mas tão grande, que ele funciona meio como pluripartidário, né? Porque lá dentro você tem umas divisões... Não, Mas é que foi sempre assim, né? Sempre assim. Desde a criação do partido. O Mao Zedong, por exemplo, queria focar nos camponeses, e tinha os caras que criaram o partido, eles queriam focar nos trabalhadores da cidade. Então sempre teve divisão. Quando acaba a Revolução em 49, muita gente, muito cabeça do partido, não queria o Mao Zedong como líder do país. O problema é que ele já tinha crescido tanto que não tinha como ser outra pessoa. Que eles entendiam, e a gente viu, né, até pela questão do Grande Salto Adiante, por exemplo, que o Mao Zedong como um político, né, ele estava muito longe de ser alguém extremamente eficiente, né, ele tomou decisões muito erradas. A própria Revolução Cultural foi um problema gigantesco para o país. Então, muita gente via isso e eles queriam, né, levar o país para que o país fosse direcionado por outras pessoas. Mas, né, não existe uma coisa só. Ou nunca houve no Partido Comunista Chinês uma coisa só, né? A gente vê isso no Brasil, né? Também, até hoje. mas isso até não é um problema, Pirula, porque Não, assim... eu não estou achando que é um problema. Não, eu sei. estou dizendo só que me soa, Porque veja, tipo, que dividiu lá dentro, você fala, tá, é o mesmo partido, mas na prática tem tantas vertentes lá dentro Disputas que... mesmo. mas então... eu acho que isso, inclusive, é saudável, porque, veja, nós entendemos que o Partido Comunista deve conduzir a revolução. Entretanto, tem que haver democracia dentro desse partido. E isso implica em debates políticos internos. Né? A ideia do centralismo democrático é essa, olha, dentro do partido, você pode ter diferentes visões e você pode quebrar o pau lá dentro. Você vai, né, quebra o pau lá dentro. Uma vez que é tirada uma linha, a partir dessas discussões, para fora do partido, essa linha deve ser única. Mas tem as eleições internas, né? Tem, Que são- e tem, inclusive, Tem. outros partidos na China. Não é um único partido que tem na China, é lógico. São 9 partidos, mas todos eles têm que obedecer à liderança do Partido Comunista Chinês. Partidão é o maior É partido. maior de todos, mas não é proibido, tem partido liberal na China. A questão é que eles têm ganhado do Partido Comunista. Dentro dessa lógica da China ser ou não, e divisões diferentes, isso é uma coisa super importante. Você lê
autores muito renomados falando coisas diferentes da China e cada um tem o seu ponto nessa disputa que você está dizendo. A economia planificada também é um exemplo que colocaria a China como um socialismo, também isso é uma característica que a gente poderia... Bom, essa pergunta eu vou deixar para a próxima, porque 9h20 da noite eu ainda tenho que comer, ainda tenho que tomar banho e começar a preparar as coisas para a semana, né? Obrigado para todo mundo que bateu na live aí hoje e vamos embora.